Aleluia, feche seus olhos, Pai. Nós oramos nessa hora, pedimos a Ti espírito de revelação, espírito de sabedoria, Senhor. Senhor, nos abre os olhos espirituais, Senhor, que nessa noite nós possamos acessar, Deus, nós possamos ser acessados também. Nesta noite o nosso coração, ele saia daqui, Senhor, transbordando de fé. A Tua graça, Senhor, venha a ser revelada. Senhor, tira tudo aquilo que é religião, tira tudo aquilo que é lei, tira tudo aquilo, Senhor, que está ligado com o nosso mérito, e, Senhor, nos insere na maravilhosa, extraordinária graça. Oh Deus, nos leva, nos conduz, Senhor, ao mais profundo, nos leva mais, nos leva além, Senhor, nos leva além daquilo que nós já vivenciamos, nos leva além daquilo que nós já experimentamos. A Tua palavra diz que todos os tesouros estão escondidos em Cristo, e a Tua palavra diz que a nossa vida, ela também está escondida em Deus. Então nós já estamos no lugar certo, mas nós queremos aprofundar, nós queremos, Senhor, tocar em revelações que nós ainda não tocamos, e nós sabemos que tudo isso está ligado com a Tua graça, tudo isso está ligado com o Teu favor. Nesta noite, Senhor, move no nosso interior, abra esses olhos espirituais, Senhor, nos dá essa revelação clara do Teu favor e da Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, aleluia. Gálatas capítulo 3, domingo nós iniciamos, né? Capítulo 13, e aqui Paulo ele faz essas 6 perguntas retóricas para levar os irmãos a essa reflexão, né? Aí você lembra que o propósito da pergunta retórica é isso, não é ter uma resposta, mas é levar a reflexão, levar a pensar. Então Paulo leva os gálatas à experiência deles mesmos, e isso é maravilhoso, né? Essa figura de linguagem que Paulo usa, para que esses irmãos eles venham, né, a entender, ou enfim, chegar a essa revelação daquilo que já aconteceu, porque Paulo apela à experiência que eles mesmos tiveram, e então eu e você é necessário constantemente acontecer isso conosco, porque, né, em algum momento, ou ainda em diversos momentos da nossa vida, nós somos tentados a cair nesse mesmo feitiço que os gálatas caíram, né? Que é o feitiço das obras. E aí Paulo pergunta para eles, no versículo 1 está escrito aí: ó gálatas insensatos, né? E você sabe que insensato quer dizer tolo, estúpido, né? O apóstolo da graça, ele repreende duramente os gálatas. Ele disse: mas gálatas, como que vocês podem ser tão estúpidos? E a pergunta é: quem os enfeitiçou? E aí a pergunta não é para ter uma resposta, mas Paulo está afirmando dizendo o quê? Que tem um feitiço, e esse feitiço nós falamos, é o feitiço das obras, é o feitiço que em algum momento, né, nós podemos cair, ou a tentação é que a gente cai, de que é sobre o que a gente faz, é sobre o que a gente deixa de fazer, sobre fazer certo, sobre fazer errado, ou sobre aquilo que qualquer pessoa pode fazer. E esse é um feitiço, e esse feitiço está ligado com uma espécie de encantamento. Lembra que domingo eu falei que é muito parecido com aquilo que talvez, né, nós conhecemos como sendo a paixão, aquela paixão platônica, aquela paixão do adolescente, aquela paixão da professora da escola, né? Quem nunca se apaixonou pela professora? Realmente está na primeira série, né? Se apaixona pela professora. Eu lembro, eu apaixonei pela minha professora da primeira série. Nós morávamos em Rolândia, eu apaixonava por ela. Ela era muito querida, imagina. E aí, eu era um bom aluno também, então eu tinha muito favor diante dela. Muito favor. Eu sentava na frente dela, né? Eu já testemunhei isso aqui. Eu fui o único aluno que ela colocou em cima da classe dela e fez a turma toda cantar parabéns para mim. Imagina, eu fiquei bem à vontade, né?
Então todo mundo sabia que eu também tinha favor com ela. Eu achava que aquilo era amor correspondido. Eu era apaixonado por ela. E eu morava em Rolante e ela morava em Taquara, cidade vizinha, um dia. Então nós fomos fazer uma excursão com a escola para Taquara, um parque lá, né? E aí o ônibus, eu lembro certinho, né? Aquele dia foi o dia da minha frustração. O dia que o ônibus daí pegou ela próximo da casa dela. E o outro homem deixou ela lá. O outro homem deixou ela e deu um beijo nela. Eu disse: meu Deus, perdi a paixão da minha vida. Foi a minha desilusão amorosa, né? Imagina a minha cabeça, né? Mas aquela paixão, aquela coisa platônica, aquela coisa de feitiço, ficar enfeitiçado por algo, é isso que é o feitiço das obras. Então você fica naquela, né, perspectiva constante: eu preciso fazer algo, eu tenho que fazer algo, eu sou o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Irmãos, né? E isso de fato é esse encantamento. É o encantamento, até que a graça de Deus vem e nos liberta. E aí você precisa cuidar para que a gente não volte para isso. É isso que Paulo está dizendo. Na verdade, os Gálatas estão nesse problema, mas Paulo está dizendo para que eles, entende, saiam desse lugar de achar que é sobre as obras. E eu tenho compartilhado com os irmãos sobre isso, né? A revelação profunda, e isso tem acontecido comigo constantemente. E ontem eu tive uma experiência muito interessante. Na verdade, é apavorante para mim, preocupante. Eu cometi um erro gravíssimo ontem. Eu fui pagar uma conta ontem e ela vencia. Na verdade ia vencer hoje, dia 8. Hoje é 8, né? 8/8. E eu fui pagar essa conta, um boleto, né? Aqueles boletos você conhece. E você sabe, né, irmãos? Igreja tem conta. E as nossas contas, elas são muito ajustadas, mas muito ajustadas, né? É ali. O Senhor sempre nos honra. E aí então, eu fui pagar essa conta e eu paguei o boleto dia 8/8 de 2025. E eu olhei e digo: não acredito. Eu disse: não pode estar certo. E eu tenho o hábito de pagar e escrever pago. E aí eu botei pago, eu olhei para o lado e disse: não acredito. Aí eu olhei para o outro: não acredito, porque daí 25. Eu digo: mas não pode ser verdade, Deus. Você está rindo que não é você, né? E aí eu fiquei em crise, irmãos. Eu fiquei abalado, na hora eu fiquei abalado. Meu Deus, e agora? E agora? Porque estava justo o negócio. Não tem, é um valor alto, considerado alto, né? R$4.000. Eu digo: meu Deus, cara, e agora? Já era, não tem o que fazer. Vou, sei lá, orar, vou fazer alguma coisa. Aí na hora parei de pensar, já fiquei ainda assim, né? Todo perturbado. E aí eu fiquei pensando, disse: Deus, mas o que é? O que eu preciso fazer agora? Eu estou pregando a graça, eu não posso ficar olhando para mim. Embora eu tive um erro gravíssimo, foi falha, eu não prestei atenção. E aí eu comecei a pensar: mas está pago. De 2025 está pago. Tentando acalmar o meu coração, entendeu? Eu tentando acalmar a mim mesmo. Não, lá em 2025, quando for pagar, não vai precisar mais. Então deixa eu pensar que a provisão do futuro já está liberada. Mas não, eu pensei: mas não é isso que eu ensino. Não é isso que eu ensino. E aí eu comecei a pensar, irmãos, pode ser até uma loucura minha. Eu comecei a pensar que é assim que muitas pessoas vivem. Elas creem que a provisão está liberada, mas elas aplicam essa provisão somente na perspectiva de futuro. Mas na verdade, a provisão para o futuro está liberada, amém? Mas a provisão é para o presente também. É para o dia de hoje. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, a bênção de Deus veio sobre a sua vida. Só que lá quando aconteceu, eu e você estávamos aonde? No futuro. O perdão de Deus aconteceu no dia que Cristo
morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Lá foi decretado que você é perdoado. Então isso está no aspecto futuro. Só que quando eu ouço a mensagem da graça, o que a mensagem da graça faz? A mensagem da graça, ela gera fé no meu coração para aplicação no presente, para os dias de hoje, para as circunstâncias que eu estou enfrentando hoje, porque tem muitas pessoas, né, que elas creem em Cristo, mas a fé delas não é uma fé que é segura, não é uma fé aplicável. Então ela considera o que? Não, eu sei que a bênção de Deus está sobre mim, eu sei que Deus já liberou cura sobre mim, só que de uma maneira inconsciente, ela joga essa provisão para o futuro. Então eu sei que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus é bom, mas sempre colocando isso como uma espécie de justificativa para não apropriar-se para os dias de hoje. E então, não, eu sei que vai acontecer, mas eu quero dizer, irmãos, já aconteceu, a provisão já está liberada. Eu e você precisamos de nos apropriar daquilo que já aconteceu. Então não é o que vai acontecer, é o que já aconteceu, que precisa de ser aplicado para o seu dia de hoje, porque senão nós vamos sempre jogando na conta de uma fé, que não é uma fé naquilo que Deus fez em Cristo, é uma fé circunstancial. Mas a nossa fé não deve estar baseada nas circunstâncias, a nossa fé deve estar baseada naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você, a provisão está liberada, a graça de Deus está liberada. Pastor, mas aí o boleto, o que o senhor fez? Está todo mundo pensando. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu entrei em contato com o banco. Eu disse, olha, a provisão que foi enviada não é para o futuro, a provisão que foi enviada é para o presente. E é isso que você deve fazer na sua vida hoje. Você deve dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem bons planos para mim, lá para o futuro, mas eu sei que o Senhor tem bons planos para mim, para o presente. Eu sei que a tua graça, sim, vai alcançar os meus filhos e os filhos dos meus filhos, sim, mas eu creio que a tua graça vai manifestar na minha vida, na minha casa, no meu corpo físico, no meu negócio, no meu trabalho. Eu sei que tem graça liberada, Senhor, eterna para mim, mas eu creio que tem graça para hoje, eu creio que tem favor para hoje, eu creio que tem provisão para mim nesses dias. Então é uma questão de fé, uma questão de crer. Então aqui, o que o apóstolo Paulo começa a fazer com esses irmãos, antes de nós entrar aqui nas últimas perguntas que nós não conseguimos concluir? O apóstolo Paulo está dizendo para a gente, é o seguinte, já aconteceu, e vocês já experimentaram isso numa medida, então você já experimentou. Paulo está recorrendo eles à experiência deles, e lembra que nós, finalizamos domingo aqui com a ceia, que está ligado com isso, com lembrar daquilo que aconteceu, e Paulo disse para os Gálatas, dizendo, gente, lembra como que vocês foram salvos. Lembra da terceira pergunta? Ele disse, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Está aí no versículo 2, né? Ele está perguntando para eles, como é que vocês foram salvos? Foi pela graça, por ouvir a pregação, e aí então gerar fé no coração, e aí então receber o dom da justiça, ou foi pelas obras da lei? E essa é a pergunta que Deus faz para nós. Essa é a pergunta, não é uma pergunta. Olha só que o Espírito, a pergunta que ele faz não é para você procurar uma resposta. A pergunta que Deus sempre nos faz, irmãos, não é para que você sinta condenação e acusação, mas a pergunta que Deus faz sempre leva você para a resposta que já está pronto, já está consumado. Então você pode aplicar. Você talvez hoje esteja passando por dificuldade financeira, ok? Dá um exemplo. A pergunta é, as outras vezes que você está passando dificuldade financeira, como é que você saiu dela? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Ah, pastor, foi pela pregação da fé. Então, ok, vai ser assim que vai continuar sendo. Ah, pastor, hoje eu estou enfermo, estou desanimado, triste porque eu estou enfermo. Pois é, mas a outra vez que você esteve enfermo, como é que foi? A cura foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Foi pela pregação da fé, então assim que será a cura novamente. Ah, outra vez, pastor, passei por dificuldades, passei por crise e tal. Como que você avançou? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ah, pela pregação da fé, então assim que vai. É isso que Deus está nos fazendo esses dias, levando-nos a recorrer à única fonte que é Cristo, irmãos. Não existe nada fora de Cristo, não existe uma outra maneira de fazer, de ser, não existe uma outra maneira, não, só existe um único caminho, e esse é Cristo. Agora lá no versículo 3, vamos lá, a quarta pergunta que ele faz, Gálatas 3:3, Paulo diz: será que vocês são tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então, ou seja, o começar no Espírito está ligado com o quê? Vocês foram salvos, pela graça mediante a fé, amém? É isso que aconteceu conosco. Mas Paulo está dizendo para eles: gente, vocês estão sendo tão insensatos, que vocês querem começar de um jeito, agora vocês querem acabar de outro. E esse aperfeiçoar aqui não está ligado com transformação, com ser transformado, está ligado com completo, está ligado com acabar, como se fosse acabar a corrida, acabar uma carreira. Então, ou seja, você começou a sua vida cristã pela graça, Paulo está dizendo para eles: vocês começaram pela graça, mas agora vocês querem terminar com a lei? Ou seja, que insensatez é essa? Que estupidez é essa? Como que você começa pela graça e agora Deus envia a lei? Está contrariando total a ordem das coisas. E aí, mais uma vez, Paulo recorre à experiência que eles viveram. Então, irmãos, tudo é pela graça, mediante a fé. Você vai ouvir muita gente dizer que para ser salvo, sim, para ser salvo é pela graça, mas se você quer prosperar, você tem que fazer. Não, a salvação sim é pela graça, mas se você quer ter um bom casamento, você tem que ter obras da lei. Não, isso é o que? Começar pela graça, mas terminar pela lei. Não, você até pode sim, foi salvo, creu em Cristo, ok, nova criatura, muito lindo e maravilhoso. Mas agora, se você quer crescer espiritualmente, você precisa ter obras da lei. Não estou dizendo que não vai ter coisas que nós não vamos fazer, não é sobre não fazer, lembra que eu já falei isso aqui, temos falado toda semana. Não é sobre o fazer e sobre o não fazer, é sobre o fazer com a base correta, entende? Então, por exemplo, se eu quero prosperar, irmãos, eu tenho que trabalhar sim ou não? Sim ou não? É estupidez alguém pensar que vai prosperar financeiramente sem trabalhar, é ou não é? Se a pessoa disser assim: não, eu creio na graça, então eu não vou trabalhar. Vamos ver que graça que ela está crendo. Então tem muita gente, esse é o outro extremo do assunto, tem muita gente que acha que vai prosperar sem trabalhar. Esqueça. Não, pastor, eu vou ficar só orando, impondo as mãos sobre a minha empresa. Pode impor as mãos a vida toda, se não arremangar a manga e não colocar a mão na massa, e esquece. Se não trabalhar, irmãos, esquece. Ah, pastor, mas isso é lei? Não, não é lei. Trabalho, irmãos, é a maneira que Deus usa para que a prosperidade financeira venha para a sua mão. Então esquece aquela história do malote caindo no pátio da sua casa. Esquece a história daquele parente milionário
que um dia vai vir resgatar você. O nosso pai é milionário, amém? Domingo nós vamos falar do dia dos pais, é dia dos pais, vamos falar do pai daqui, das riquezas do pai. Mas é trabalhar, filho. Então tem muita gente que ele, em nome da graça, ele não quer trabalhar. Irmãos, isso é estupidez. É mais ou menos o que os galos estavam fazendo. Então o que os galos queriam? Eles queriam viver uma vida cristã sem crer na graça. Esquece. Então, não tem como prosperar financeiramente sem trabalho. Não é com malote, não é com o jogo na loteria, no tigrinho, na oncinha, não sei o que. Esquece, é trabalho. Trabalho. Pastor, mas onde está a graça? A graça está no seguinte: você trabalhar e prosperar. Porque tem muita gente que trabalha e não prospera. Tem muita gente que semeia e não colhe. Mas a promessa para aquele que crê na graça é que onde ele semeia, ele vai colher no mínimo 30 vezes mais. Mas ele pode colher 100 vezes mais. Essa é a graça de Deus. Então você vai trabalhar sim, mas não confiado no seu mérito. Você vai estar confiado no quê? Na graça de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu sou o menor de todos, só que eu fui aquele que mais gerou fruto, eu fui aquele que mais trabalhou de todos os apóstolos. Aí ele finaliza o versículo dizendo: não eu, a graça de Deus através da minha vida. Quem crê na graça, irmãos, trabalha mais. Eu tenho chegado a essa conclusão. Na verdade não é o centro da pregação hoje aqui falar sobre o trabalho, mas está fluindo e aleluia. Quanto mais legalista eu sou, vamos falar de nós, né, para não, você vai achar que é para avaliar os outros. Mas quanto mais legalista uma pessoa é, menos ela gosta de trabalhar. Pode cuidar. Para você, não para os outros. Por quê? Porque a pessoa legalista, qual que é uma das principais características de uma pessoa que crê na lei, no mérito dela? Reclamação. Eu nunca vi uma pessoa que trabalha muito e reclama. Você já viu? Porque quem reclama é porque ele não coloca a mão na massa. Ele reclama muito. Porque aquele que não reclama, ele trabalha muito. E não é de novo sobre eu trabalhar, mas é sobre eu trabalhar confiado na graça. Então quanto mais revelação da graça eu tenho, mais eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu creio na colheita, que não é por conta do meu mérito, mas é por conta da graça de Deus. Então, o que Paulo está dizendo para esses irmãos? Gente, é o seguinte: começa na graça, termina na graça. Paulo diz lá em Colossenses, vamos ler outro versículo, Colossenses capítulo 2, abra aí, pode projetar aqui também, Colossenses 2, olha só que poderoso, versículo 6, Colossenses 2, versículo 6 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então Paulo está dizendo que, da mesma maneira que tu recebeu, permanece. Recebeu Cristo, permanece nele. Recebeu o Senhor, continua a viver dessa maneira. E aí ele usa essas duas expressões aqui, né? Enraizados e edificados. Enraizado está ligado com uma árvore ela é enraizada. É isso que a revelação da graça faz, ela gera raiz em nós, nós nos tornamos enraizados em Cristo. E quando eu estou enraizado em Cristo, lembra, né? Salmo 1, não vou abrir, mas Salmo 1 e Jeremias 17, vai dizer o quê? Que eu vou frutificar em qualquer estação. Por quê? Porque lá no Salmo diz o quê? Que eu vou estar plantado junto ao ribeiro das águas. Ou seja, eu estou enraizado em Cristo. Pode estar passando por crise, mas eu vou frutificar. Lá em Jeremias 17 diz o quê? Aquele bem-aventurado, aquele que confia no Senhor e faz dele
faz dele o seu suporte, faz dele a sua fortaleza. Ele vai passar a temporada ruim, vai vir, pode secar, mas ele não, ele vai permanecer com a folha verde e ele vai gerar fruto. Isso que está falando, quando nós permanecemos em Cristo, o que acontece? Frutificação, em qualquer momento. Pode estar a temporada pior que seja na sua vida, mas vai gerar fruto, porque eu estou em Cristo. Então eu não preciso olhar para a temporada, eu não preciso olhar aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu preciso olhar para quem? Para quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso enraizar cada vez mais nele. Preciso estar fortalecido nele. E aí outra palavra que ele usa é enraizados e edificados. Edificados está falando de construção. Então eu estou construindo sobre Cristo. Ele é a minha base. É nele que eu estou seguro, é na obra de Cristo que eu estou. Então eu não faço nada que não seja confiado em Cristo. Oh irmãos, como a graça de Deus é maravilhosa. É isso que é graça. A graça garante você estar alicerçado nele, alicerçado em Cristo. É por isso que você não deve ficar temeroso, você não deve ficar ansioso, preocupado. Por quê? Porque você deve estar enraizado e edificado em Cristo. Pode estar caindo tudo em volta, mas você está nele. Porque quando você começa a preocupar com aquilo que está acontecendo fora, qual que vai ser a sua atitude? A sua atitude vai ser de obras, ok? Para cumprir com alguma performance que é exigida de você. Então você fica pensando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo, meu Deus, olha só, o boleto venceu, a conta está no vermelho, e agora eu preciso de fazer alguma coisa. É claro que você vai fazer alguma coisa, mas não vai fazer algo confiado nas suas atitudes. Você não vai fazer algo para agora ser aceito por aquela circunstância, ou você não vai fazer algo com base na condenação e na acusação. Você vai crer que está enraizado em Cristo, que você está edificado nele, e o Espírito do Senhor que habita dentro de você, ele vai guiar você. Então você vai ter atitude sim, você vai ter obras sim, mas não obras da lei, você vai ter obras de fé. É diferente. Você vai ter obras de fé. Então quando você semear, o que vai acontecer? Vai gerar fruto. Por quê? Porque você está fazendo sobre o fundamento de Cristo. Você não vai fazer por fazer, você não vai fazer simplesmente por conta de uma pressão. Oh irmãos, a graça de Deus, ela nos coloca nessa posição de liberdade, de segurança. Você está livre, mas você está seguro ali, porque você sabe que na hora certa Deus vai trazer o escape, a direção, a provisão. Você sabe, você está seguro. A nossa imaturidade na palavra da justiça, que é a palavra da graça, ela nos deixa ansioso, preocupado. Meu Deus, não vou fazer nada, o que as pessoas vão pensar? Então às vezes acontece algumas circunstâncias que eu vejo muitos irmãos, eles ficam ansiosos. E aí pastor, não vai fazer nada? Eles me mandam mensagem, pastor, tem que fazer alguma coisa com fulano. Eu, calma, eu estou no descanso, eu estou em Cristo. Ele vai, na hora certa ele vai dar a direção, na hora certa. E sabe que tem coisas que elas são resolvidas. Isso é a experiência que Deus vai trazer para você. Coisas que são resolvidas quando você não faz nada. É impressionante. Quando você não faz nada, porque é aquela coisa, é aquela espécie de experiência que Deus quer fazer, dizendo, fica aqui, deixa que o Pai resolve. Porque a gente quer fazer tudo, a gente quer resolver na hora, entende? Quer resolver na hora, quer resolver no primeiro momento, tá, mas só um pouquinho. Falar de mim, não, mas quem acha que é para estar falando de mim? Quem acha que é para estar falando de mim, para falando desse jeito, porque não sei o quê, porque não. Oh, irmãos, quando você tem a revelação da justiça, você fica descansado. Descansado. Então pode ter acontecido uma circunstância desfavorável que alguém fez, que você fez, mas você permanece no descanso. É desafiador. Oh, irmãos, ontem quando aconteceu a situação do boleto, eu fiquei tentado. Eu digo, oh Deus, o que eu vou fazer? E eu comecei a orar, Senhor, me dá uma saída, me dá uma saída, me dá uma direção.
Aí Deus disse para mim: calma o coração, filho, calma, deixa para mim, só descansa. Eu digo: mas como que descansa? Como é que descansa? Ele disse: mas o que tu fala? Não fala que tem que descansar? Então tá, vou descansar, mas se tiver que fazer alguma coisa, o Senhor me diz. É crer, irmãos, é fé, confiança. Lembra que eu falei para você o exemplo da cadeira, a ilustração da cadeira? Confiado, você está aí confiado nessa cadeira, que ela está sustentando você, então você descansa nela. É assim que você deve descansar em Cristo. Eu descanso, e você não deve mover nada, não, descanse. A partir do descanso, o Espírito vai guiar você agora, Ele vai direcionar, e o desafio é ficar aí, não é? Meu Deus, pastor, eu tenho tanta vontade às vezes de pegar e falar as verdades para aquela pessoa. Eu tenho tanta vontade de fazer um vídeo e botar na internet. Lei, justiça própria, quer se defender. Deus diz: pastor, mas o senhor tem que falar alguma coisa. Não falo, a não ser que o Senhor me diga. E se eu for falar, eu vou falar o quê? Crê na graça de Deus, crê no favor de Deus. Pastor, mas não pode, tem que se manifestar. É que tem muita gente que quer manifestar para defender a Jesus, já viu? Lembra o que aconteceu com Pedro? Quando você lembra o que aconteceu com Pedro? Quando Jesus anunciou: gente, é o seguinte, meu negócio é assim, estou terminando aqui meu ministério, então eu vou para a cruz. O que Pedro disse? Não, Jesus, tu não vai. Ah, tu não vai, Jesus. Não, eu não vou deixar. Mais ou menos diz assim: é só se passar por cima do meu cadáver. Não vai. O que Jesus disse para ele? Quem está aí? Satanás? Por quê? Porque ele quis defender Jesus. Não, pastor, eu tenho que defender Jesus, eu tenho que defender a igreja. Não, irmãos, não tem que defender, tem que morrer. Jesus não defendeu, Jesus morreu. Ah, é diferente, né? É bem diferente, né? É por isso que muita gente acha que tem que se defender. Não, é sobre morrer. Mas a boa notícia é o quê? Não é que você precisa morrer hoje. Não estou entendendo, estou falando morrer. A boa nova é que nós já morremos com Ele na cruz do Calvário. E aí então eu já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ponto. Olha só como é fácil, né? É pela fé. A tentativa das circunstâncias é levar você a sair da posição de Cristo, levar você a dar resposta, levar você a se defender, defender A, defender B, defender C, se posicionar. Não, irmãos, creia em Cristo, permaneça na graça de Deus, permaneça na posição do favor. Você começou pela graça, conclua na graça, não saia dessa posição, não caia no feitiço, no encantamento das obras, que você tem que fazer, você tem que falar, você tem que dizer, você não sei o que. Não, irmãos, nós estamos numa posição que Deus nos colocou, e nessa posição nós vamos prosperar, nós vamos avançar. É nessa posição que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Você já foi aceito por Deus, você foi perdoado por Deus, e agora é tempo de nós desfrutarmos disso tudo, irmãos. É tempo de nós desfrutar, e aquilo que nós temos visto é que a graça de Deus, ela vai o quê? Ela vai nos inserir em oportunidades para desfrutar de Cristo. Eu sei que quando eu falo desfrutar de Cristo, você pensa o quê? Não, desfrutar de Cristo é os boletos tudo pago, a minha sogra bem longe lá de casa, as crianças na casa dos Dinos, as crianças quietinhas, tudo. Você acha que desfrutar de Cristo é isso, irmãos? Não, filho. Desfrutar de Cristo é mais ou menos aquela história, aquele momento que eles estão lá no mar, que não é o mar, é o lago da Galileia, lembra?
E aí a tempestade pegando, o vento pegando. E aí os discípulos estão no barco, apavorados. Jesus está no barco, amém? E ele está fazendo o quê? Dormindo. E ao invés deles desfrutar de Cristo, a preocupação deles era o quê? Com o mar. A preocupação deles era com o vento. Eles estavam desesperados. Jesus não vai fazer alguma coisa. Era só eles desfrutar de Cristo. Jesus estava no barco, irmãos. Eles tinham que olhar para Jesus, mas eles olharam para a circunstância. Então, é desfrutar de Cristo em todos os momentos. Pastor, estou passando uma crise financeira. Desfruta de Cristo na crise financeira. Pastor, mas eu não consigo. É por isso que você está na crise financeira, para aprender a desfrutar de Cristo. Pastor, enfermidade. Desfruta de Cristo na enfermidade. Ah, pastor, mas como? Sim, é por isso que Cristo vai ser revelado, a graça de Deus vai ser revelada nesse momento, nessa circunstância. Entende? Não é quando está tudo certinho, quando as coisas estão da maneira que eu gosto, não. Desfruta de Cristo em todos os momentos da sua vida. É uma oportunidade que Deus está dando para você. Só que quando eu agora passo a olhar para as circunstâncias, eu não vou desfrutar de Cristo. Lembra aquilo que eu falo? Se eu olho lá para minha casa, né? Eu olho para o marido, meu Deus, esse abençoado aí, oh Deus, eu não sei o que aconteceu, não está fluindo. Eu olho para as crianças, eu olho para cá, eu olho para a esposa, eu olho para aquilo ali, não, como é que vai desfrutar de Cristo, irmãos? João capítulo 9, é fantástico aquela história, né? Jesus está andando com os seus discípulos e eles vê o que? Um homem cego de nascença. E aí olha a ótica dos discípulos. Mestre, por que ele é cego? Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Ah, Jesus está dizendo, vamos desfrutar. Ele é assim para a glória de Deus manifestar. Está entendendo? Então não olhe para as circunstâncias como sendo o final. Não fique escandalizado, apavorado, desesperado. Não, isso é para a glória de Deus manifestar, para a graça de Deus manifestar, para o favor de Deus manifestar na sua vida, irmãos. Sabe, aquela coisa é para dar emoção. Está entendendo? É para dar uma emoção. Então às vezes acontecem algumas circunstâncias, né? Os irmãos, um aqui, outro ali, né? Eu disse esses dias para alguém, né? Muita gente agora chegando na vida da igreja, então é como se fosse uma casa cheia de criança. Então as crianças vão fazer o quê? Elas vão chutar a bola no vidro, elas vão derrubar coisa no chão, entendeu? Então muita gente diz, meu Deus, o fulano lá falou tal coisa. Eu digo, Jesus, é para a glória de Deus manifestar. Nós vamos ver, ele vai amadurecer, ele vai crescer. Pastor, mas o fulano falou para fulana, que disse para o Beltrano, que não sei o que, que viu tal coisa, que não sei o que, não sei da onde, e daí o outro já ficou brabo, e daí o outro já entendeu errado, que daí não estava na foto, e o outro falou que não sei quem disse. Eu digo, oh Deus, tipo o cometa Harley, lembra daquela história que eu li aqui? Eu vou ler ela de novo uma hora. É mais ou menos aquilo. Eu digo, oh Deus, pastor, preciso falar com o senhor. Pode falar, eu gosto que vem falar comigo. Vem falar, não é para você não falar, eu estou só. Vem falar, pode falar tudo. Pastor, eu ouvi falar lá, que estão falando lá, não sei em tal lugar, que na nossa igreja pode fazer o que quiser. Eles vêm assim. Eu disse, aleluia que eles estão falando isso, porque pode fazer o que quiser, meu. Pastor, eu ouvi falar lá que tal, que daí lá é assim, é uma seita. Aí eu perguntei, é uma seita? Não, não é. Então, qual que é a preocupação? Estão dizendo que viram fulano indo e não sei aonde, outra igreja. Eu, tá bom, qual que é o problema? Pastor, fulano lá diz que não vem. Não, irmãos, olha só. Vamos desfrutar de Cristo. E essa é a quinta pergunta que Paulo faz para eles. Versículo 4, Gálatas 3:4 diz assim: será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? E o que eles sofreram, irmãos? Aqueles irmãos já tinham sofrido perseguição por conta da graça. Hoje eu estava cortando o cabelo,
no meu personal. Como é que se chama, Jara? Personal de coisa, não tem? Não tem nome, não? Hã? Harry? Não, Harry não é Harry. Ah, hairstyle. Aí. Meu hairstyle, Gerald Dias. E aí ele lembrou, né, daquela palavra profética que nós falamos aqui antes de começar a falar da graça, que nós íamos entrar num tempo profundo de graça. E o Jair me lembrou disso aqui. E o Senhor falou, pastor, que nós ia ser perseguido como nunca, mas por conta da pregação. Então quando Paulo está dizendo para esses irmãos assim, gente, será que vocês já não foram perseguidos o suficiente? Então a perseguição que vocês já sofreram vai ficar em vão? E que perseguição é essa? Pregação por conta da graça, pregação por conta do evangelho. Oh irmão, se tem algo, algumas coisas, né, que são específicas, que elas geram recompensa dobrada de Deus. Uma delas é quem serve, a outra é quem é perseguido por conta do evangelho. Por isso, preste atenção em mim, por isso que você não deve ficar preocupado em se defender. Não estou dizendo que é por conta dos seus erros. Errou, filho, ok, errou, não, fui lá, joguei uma pedra na pessoa, é claro, aí não tem como não ser, a pessoa não falar, e eu estou errado, eu tenho que ficar quieto, não pode me defender também. Eu estou falando por conta do evangelho. Marcos 10, né, não vou abrir agora, mas Jesus fala lá, quando ele pede para o jovem rico entregar tudo para seguir ele, o jovem rico diz, não quero. Aí Pedro pergunta, Jesus, nós temos que entregar tudo, nós temos entregado carro, casa, temos entregado tudo, até minha sogra eu te entreguei para curar, te entreguei e o Senhor quis curar ela. O que vai acontecer conosco? Jesus diz o que? Aquele que tem entregado casa, irmãos, irmãs, família, tudo aquela história, ele vai receber isso e até 100 vezes mais. Só que tem uma vírgula ali, com perseguições. Então a recompensa dobrada, ela vem com perseguições. Por quê? Porque quem é perseguido por conta do evangelho, Jesus diz, aquele que nega, aquele que é perseguido por conta do evangelho, esse vai receber 100 vezes mais, com perseguições. Então quando você for perseguido, ou estiver perseguindo a igreja, o pastor, não defenda, se você não quer receber recompensa, ok, mas não tire a minha recompensa, por favor, não me defenda, não, que a Bíblia está dizendo que a gente vai ser recompensado. Paulo está dizendo para eles, gente, vocês não estão entendendo que a perseguição que vocês já receberam, já estão enfrentando por conta do evangelho, ela está gerando uma recompensa para vocês. Paulo está dizendo que tem mais recompensa. Então não perde a recompensa, continua na graça, sofrendo perseguição, porque a recompensa será muito maior. Então muita gente acha que sofrer é porque faz algo errado, ou sofrer porque está fazendo coisas. Não, pastor, eu estou lá, fiquei no prédio, virei à noite, eu estou sofrendo demais. Não é isso aqui. Não é esse sofrimento. É o sofrimento por conta da pregação da graça. Porque eles vão dizer para você que não é somente crer, você precisa ter um bom comportamento para Deus estar feliz com você. Não é somente você crer na graça, não, você precisa fazer coisas para que Deus fique feliz com você. Mas não é essa a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é essa: pela graça, mediante a fé. E a última pergunta para nós finalizarmos, versículo 5. Paulo diz assim: aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E eu acho interessante que Paulo diz algo aqui diferente, e parece que é a mesma coisa que ele falou antes, mas ele diz assim: aquele que concede o Espírito, ele falou antes, né? Mas ele diz, ele concede o Espírito e ele opera milagres.
aquele que dá o Espírito e que opera milagres. Ele faz isso por quê? Por conta das obras da lei ou pela pregação da fé? Oh, irmãos, e aí eu entendi que esses irmãos aqui, eles viviam milagres, eles viviam sinais e maravilhas. E sabe que essa é um sinal, é um selo de quem está debaixo da graça de Deus. Por quê? Porque o milagre não é conquistado, ele é recebido. E tem, sim, né? Eu compartilhei aqui, acho que foi na última semana. Tem pessoas que elas recebem, né? E aí nós vamos falar em algum momento aqui sobre os dons. Elas recebem pela graça de Deus o dom de curas. Então, existem pessoas que elas impõem as mãos sobre outras e elas são curadas. Isso é graça também. Isso é poderoso também, isso é maravilhoso. Alguém orar por você, você foi curado. Provavelmente você já em algum momento teve uma experiência. Mas tem um outro nível de milagre que está ligado com ouvir a pregação da graça. E Paulo pergunta: o milagre aconteceu pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está dizendo que é o seguinte, que esses irmãos viveram milagres ouvindo a mensagem da graça, irmãos. Meu Deus, isso aqui é profundo. Eu sei que não, pastor, eu preciso que alguém ore por mim. Eu preciso de receber uma oração. Amém, glória a Deus, você recebeu oração, nós vamos orar uns pelos outros. Mas irmãos, o nível de graça é você receber o milagre sentado aí. Você sentado aí, o Espírito geral no seu coração e você diz: eu creio, eu sou curado em Cristo Jesus. Você está aí, você percebe, você recebe de graça, ouvindo a mensagem, irmãos. Isso aqui é maravilhoso demais. Você receber um milagre ouvindo a mensagem. Por isso que eu e você precisamos ouvir a mensagem da graça. Eu sei que parece algo, né? Às vezes que o pastor está forçando porque tem que estar no culto, ou tem que estar na reunião do GC. Não, irmão, está aqui. Você ouvindo a mensagem da graça aqui, você pode ser curado. O milagre pode acontecer na sua vida aqui, ou lá na sua casa, na sua família, no seu filho, no seu negócio, ouvindo a mensagem da graça. Só que está ligado com o quê? Com o poder do pregador? Está ligado com a mensagem, mas também está ligado com a maneira que você recebe a mensagem. A maneira que você recebe. E aqui vem esse alerta para mim e para você. Não receba a mensagem da graça de qualquer jeito. Não trate a palavra de Deus como qualquer jeito. Nós não temos, né? Não somos assim. Você é livre, nós somos livres, amém? Mas você já viu que para você vir numa reunião, por exemplo, quinta ou domingo, existem algumas resistências que não existem em outros dias? Por quê? Porque você vai ouvir a mensagem da graça. Só que tem muitas pessoas que elas não percebem isso. Elas acabam dizendo: não deu, ok, é um acaso. E aí com o tempo elas acabam o que? Desvalorizando. Pastor, mas eu já ouvi, a graça é só um culto, tem que estar sempre. Não é sobre ter que estar no sentido religioso, estar no lugar, não, mas sobre ouvir uma mensagem. Pastor, mas eu já ouvi diversas vezes, eu já ouvi inúmeras vezes. Pois é, mas continue ouvindo. Continue ouvindo. Quanto mais você ouve da mensagem da graça, mais milagre vai acontecer na sua vida, mais fé vai ser liberada dentro de você. É que tem muita gente que ele quer, que nem criança, né? Finalizar. Criança, o que ele quer comer? Ele quer comer chocolate, traquinas, 11 horas. Ele quer comer o quê? Perguntar para ele o que ele quer comer, ele quer o quê? Batatinha frita, não é? Quer comer X salada. Essas é as crianças maiores já, né?
Mas vamos lá, se ela comer batata frita todo dia, qual que vai ser o resultado? Vai pingar óleo até por todos os lados, né? A pergunta é: esse tipo de alimento vai fortalecer ela? Vai deixar ela fortalecida, vai amadurecer ela? Você já ouviu isso muitas vezes a sua mãe dizendo: qual que é a comida que fortalece você? Arroz e feijão, ou feijão e arroz. Mas eu como feijão e arroz todo dia. Mas é isso que fortalece você. Pastor, mas é toda semana a mensagem da graça. Feijão e arroz toda semana, porque você tem que ser fortalecido, edificado, enraizado em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez, na obra consumada do Calvário. Ele pagou pelos seus pecados. Você é livre de toda condenação e acusação. Você é aceito por Deus por conta de Cristo Jesus. O amor dele está sobre você. Nada que você faça vai aumentar esse amor, e nada que você deixe de fazer vai diminuir esse amor, porque é por conta de Cristo Jesus. E assim você vai sendo fortalecido, assim você vai sendo edificado, assim você vai sendo ativado em fé. E vai chegar um momento que você vai estar tão disposto a receber a graça, que os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Os milagres vão acontecer, você sentado ouvindo a mensagem da graça. É isso que Paulo está dizendo. Então os milagres não vão acontecer por você fazer muitas coisas, não. O milagre vai acontecer por conta da mensagem do Evangelho da graça de Deus. O Espírito vai gerar fé em você. E aqui milagres, irmãos, podemos falar de um tanto de tipo de milagre. Mas quando você come feijão e arroz, você não nota tanta diferença, né? Mas se você pegar uma criança, pode ser criança grande também, e uma criança que come feijão e arroz, e a outra que come só traquinas, um dia, 2 dias você não vai ver a diferença, né? Depois de 1, 2, 3 meses, 6 meses, você vai ver uma grande diferença. E é isso que vai acontecendo. Esses são os milagres que Deus vai fazendo. A sua vida vai sendo transformada, seu casamento vai sendo transformado, seus filhos vão sendo transformados. Você vai, por quê? Porque você está ouvindo. Você está ouvindo a mensagem da graça. Você está sendo encorajado. É o feijão e arroz, você conhece, mas você come, você ingere. Ele vai fortalecendo você, vai gerando fé em você. Aí sem notar, você olha: uau, olha só o que Deus já fez na minha vida. Por quê? Porque eu fiz algo? Não, porque eu só estava sentado ouvindo a mensagem da graça, porque eu estava sentado com o meu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para mim. E eu ouvi que eu era perdoado, mas teve um dia que eu ouvi de novo, mas aquilo fez tanto sentido para mim. Eu já tinha ouvido que eu era aceito por Deus, mas teve um dia que parece que, explodiu dentro de mim algo, e eu tive a revelação que eu era aceito por Deus. É por isso que nós temos que ouvir a mensagem da graça, que essa mensagem, ela transforma a sua vida, e essa mensagem que vai transformar sua casa, sua família, o seu casamento, é a mensagem da graça que vai transformar essa cidade, esse litoral, em nome de Jesus.